Salve povo, aqui é o Zelota, trazendo para vocês um vídeo especial aqui do meu recesso e também comemoração aos 5 anos de canal. Então escolhi para vocês trazer os francos. É o único povo que faltava a gente trabalhar aqui, desses povos mais conhecidos da Europa Ocidental. Então, claro, eles não teriam nenhum outro adversário que os venceriam nas enquetes, por isso deixei eles guardados para esse momento. Eles literalmente são ao concurso, né? Então não teriam nenhum concorrente para batê-los. Bom, nesse vídeo nós vamos ver a origem dos francos, como eles surgiram, as versões históricas e até mitológicas. Vamos ver como era a língua deles, a religião e também as leis que eles criaram. E por fim, nós veremos a conquista da Gália e muitos outros eventos envolvendo os romanos. Mas antes de eu contar essa história para vocês, peço a todos que dêem um tapão no like, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo que ajuda o canal a crescer. E o YouTube entende que o canal e esse conteúdo tem relevância. Para quem chegou agora aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago conteúdo de antiguidade, idade média. Então tem várias civilizações, reinos, impérios e personagens. É só vocês darem uma conferida lá na minha videoteca. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram e também lá no Facebook, para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados, porque o YouTube costuma não notificar aí os nossos inscritos aqui, né? Isso não é só comigo, acontece com outras pessoas também. Bom, e também quem quiser contribuir aqui com a ajuda do canal, fazendo parte aqui do Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, vocês terão acesso aí a vídeos exclusivos e também vocês podem mandar um valeu que já ajuda bastante. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos lá para a origem dos francos. Vamos voltar lá na época do Júlio César. Quando o Júlio César conquistou a Gália, ficou definido ali a fronteira entre o mundo dos bárbaros, assim como os romanos chamavam, né, de forma pejorativa, depreciando na verdade, né, colocando os povos germânicos como de origem, cultura inferior, né, a dos romanos, né, tinham aquela origem grega e tal, mas enfim, que não era a forma exatamente como os gregos criaram esse termo, né, como eu já expliquei em outros vídeos, é porque eles não conseguiam compreender o que os outros povos diziam, eles chamavam de bárbaros, porque imagine chamar persa de bárbaro, não faz o menor sentido, né? Vocês imaginam persas como um povo atrasado? Bom, enfim. Então vamos ter essa definição da fronteira entre o mundo ali selvagem que os romanos consideravam, que eram os bárbaros, e o mundo civilizado dos romanos, que era o rio Reno, que vai fazer essa divisa aí. Bom, para os romanos, os germânicos tinham a seguinte aparência: eles eram altos, loiros, sujos e propensos à violência. Bom, então durante séculos, né, desde a conquista de Júlio César, os romanos estiveram sempre ali enfrentando essas tribos germânicas e defendendo ali a sua fronteira, até a chegada ali do século III, que foi o século da grande crise no Império Romano Ocidental, onde nós tivemos essa grande crise, que o Império vai entrar ali num colapso. E aí isso facilitou com que algumas dessas tribos germânicas atravessassem as fronteiras ali no Rio Reno e fizessem as suas incursões pelo território do Império Romano lá do Ocidente. Bom, então um desses povos que vão fazer essas incursões e vão entrar na história dos romanos foram os francos, e eles vão ser registrados pela primeira vez no século III. Bom, como os francos, eles não eram como outros povos que a gente já viu, e tem algumas certas semelhanças com alguns deles. Eles não eram um povo unificado, eles eram uma confederação de várias tribos. Há historiadores, no caso existem historiadores que consideram que eles não eram exatamente uma confederação, mas eles estavam mais para um enxame, pela quantidade enorme de tribos, e que eles sempre caminhavam juntos durante algumas situações, no caso das batalhas, sejam em questões ofensivas ou nas questões ali defensivas.
Então eles uniam forças e quando eles estavam juntos, eles eram chamados de francos. Mas o que é que significava esse nome? Bom, significava ferozes ou bravos. E posteriormente, o significado de francos vai ser alterado para livres, que foi um significado que agradou muito mais ao povo, né? Bom, então algumas dessas tribos germânicas que faziam parte dessa confederação dos francos estavam os camavos, os catuários, os brúcteros, que são até um pouco mais conhecidos aí, e também tínhamos os sálio, ou também conhecidos como franco-sálios, e também os francos ripuários, entre outras tribos. Dessas tribos que eu mencionei, os mais importantes, que as tribos que mais se destacaram, foram os francos salinos e os francos ripuários, que aí vão ser as tribos dominantes. Bom, existem outros relatos aí sobre a origem dos francos, uma delas contada pelo historiador Gregório de Tours, né, que foi um historiador lá do século IV, que ele fala que os francos, eles originalmente vieram lá da Panônia, depois eles migraram lá para a Renânia e se estabeleceram na Turíngia e também lá na Bélgica, ou no caso, vamos chamar de Gália Belga, né, que é o termo mais correto para aquela época. Bom, já nas obras consideradas anônimas, nós temos a Crônica de Fredegar e uma outra obra que é em latim chamada de Liber Historiae Francorum, que fazem um relato mais épico a respeito da origem dos francos. E vamos voltar lá para Troia, após a guerra de Troia, quando Troia cai, o próprio rei Príamo, que sobreviveu àquele ataque, ele conduziu 12 mil refugiados troianos até a Panônia, Panônia que depois se tornou ali uma província romana. Bom, e lá eles fundaram a cidade de Sicâmbria e se estabeleceram por lá. Só que teve um outro grupo que resolveu seguir um líder troiano conhecido como Frâncio até a região ali do rio Reno. Então por isso os francos se chamam francos por conta desse líder, Frâncio. Bom, essa ligação dos francos com os troianos, ela é bem fantasiosa para se equivaler talvez à questão até da própria origem dos romanos. Para quem lembra aqui dos vídeos, os vídeos que eu fiz sobre os latinos e os etruscos, mais precisamente dos latinos, que tem uma versão muito semelhante a essa. No caso, nós nos referimos não ao rei Príamo, mas ao Enéas, que foi um guerreiro que lutou em Troia, e lá ele acabou levando alguns troianos e chegando até a Península Itálica. Bom, vou deixar o card aqui para quem quiser ver esse vídeo sobre os latinos e conhecer essa versão. Então era mais para uma questão de equivaler, apesar que ambas as versões são bem fantasiosas na verdade. Agora, vindo aqui para a questão da religião, da língua e também das leis. Bom, os francos, eles se converteram ao cristianismo, estou adiantando um pouco aqui essa parte, mas depois eu volto, não se preocupem. Nós tivemos o rei Clovis I, que em 496 ele se torna ali cristão e gradativamente ali os francos vão se convertendo ao cristianismo. Vou falar mais sobre isso no vídeo seguinte. Bom, então os francos antes disso, claro, como todos os povos germânicos, eles praticavam ali paganismo, eles tinham aquele panteão de deuses, né? E a maioria deles, como os francos também, cultuavam deuses nórdicos, né? Tendo ali Odin como a principal divindade. Porém os francos, assim como curiosamente como os bascos, que a gente viu recentemente também aqui no canal, eles criaram seus próprios deuses. E existiam algumas divindades bem curiosas que foram encontradas desenhos em florestas ali pela Gália. E uma dessas criaturas era o touro. Bom, mesmo sendo um animal, o touro ele acabou sendo visto ali como uma divindade. E os francos eles meio faziam uma coisa de misturar ali um animal com outro. Bom, tinha um desenho de uma besta
marítima ali com a cabeça de um touro. E essa criatura era chamada de Quinotauro, que acredita-se, né, não existe uma confirmação disso, de que era uma homenagem ao rei, ao pai do rei franco Meroveu, né, que foi fundador da dinastia carolíngia. Também foi encontrado um touro que era um touro dourado, que estava no túmulo do rei franco salino Gilderico I. Bom, com relação à língua, bom, os francos no início eles falavam ali um dialeto germânico ocidental, que era diferente do germânico oriental que era falado pelos povos de origem gótica, né? Os próprios godos, visigodos, ostrogodos, entre os outros godos que a gente já viu aqui no canal. Bom, e também tinha o germânico do norte, então eles tinham esse germânico que era diferente. Só que essa língua deles, com o tempo, ela foi modificando de acordo com essas migrações que os francos foram fazendo. Então, quando eles se estabeleceram lá na Bélgica e no nordeste da Gália, eles passaram a viver com populações locais. No caso, lá nós tínhamos os galo-romanos. Os galos romanos já eram os gauleses romanizados. Eles viviam já usando as leis romanas, se vestiam como romanos, agiam como romanos, enfim. Inclusive tinha até um próprio senado deles. Chegaram até algumas vezes a intervir em algumas questões lá no Império Romano Ocidental, quando a crise tinha batido forte, chegando até a emplacar o imperador. Eu falei sobre isso lá na saga romana. Bom, então essa mudança da língua deles vai afetar não só os francos, como também os povos que viviam onde eles chegaram. Então, algumas dessas mudanças linguísticas vão refletir no futuro, como por exemplo, no norte da Bélgica, na Alemanha e na Holanda, onde a presença dos francos foi mais forte, a população passou a falar línguas de origem germânica e que depois ali, no caso, evoluíram para o holandês antigo e também o flamengo. Já nos locais onde essa presença franca foi menor, ou no caso não teve essa presença franca, foi que surgiram as línguas românicas, que foram o valão e o francês antigo. Bom, com relação às leis, os francos, como eu falei, eles eram ali várias tribos. Então, antes dessa unificação dos francos, cada tribo seguia as suas próprias leis. E essas leis elas eram memorizadas por um orador. E aí, entre 507 e 511, voltando ali ao Clovis, ele acaba fundando ali um conjunto de leis. E esse conjunto de leis ela foi escrita para ser aplicada ao novo reino, né? No caso, quando os francos vão ser unificados. E aí foram chamadas de leis sálicas, que é uma clara homenagem ali a essa tribo dos francos salinos, que foram esses que mais se destacaram daquela lista que eu mencionei aqui no início do vídeo. E esse código de leis foi escrito principalmente em latim. Ele tratava da questão de herança, da justiça criminal e formaria a base para a formação de sistemas jurídicos de outros reinos europeus ocidentais que vão surgir depois. Bom, outro código de direito franco foi o da Lei dos Ripuários, que é uma referência também clara a outra tribo franca. Essa lei foi escrita em 630, quando os ripuários eles vão ganhar destaque na Austrásia. A Austrásia que foi um outro reino de origem franca que vai surgir nesse período, né, que era também ali fundado, no caso, em 511, nesse reino da Austrásia, e ele vai durar até 751. Bom, agora com relação à conquista da Gália. Bom, aqui a gente vai ver muita coisa envolvendo mais romanos e essa questão da ocupação franca na Gália. Bom, a primeira menção feita pelos francos, que é obviamente registrada pelos romanos, aconteceu em 289. Porém, esse contato entre os dois povos já havia acontecido outras vezes,
como em 260, que foi registrado uma batalha entre os francos e os romanos lá na Gália. Segundo os registros romanos, milhares de francos perderam a vida nessa batalha, mas eles ainda não eram conhecidos como francos. Segundo arqueólogos, os francos já estavam atacando a Gália romana desde 250. Já no final do século III, os francos eles fizeram vários ataques contra os romanos, tanto por terra como por mar. Existem os registros romanos de que os francos passaram também a atuar no ramo da pirataria, e eles navegaram ali pelo mar Mediterrâneo e conseguiram também chegar até o norte da África, onde era um lugar importante da exportação de grãos, que chegavam da África, saíam da África no caso, e chegavam lá em Roma. Então também foi um alvo de ataque. E claro que essas incursões dos francos não ficariam ali impunes, e os imperadores romanos passaram a ver os francos como uma verdadeira ameaça, uma ameaça realmente real que tinha que ser combatida. Então eles vão lançar várias campanhas contra os francos, e os romanos saíram vitoriosos dessas campanhas. Em 289, um rei dessas tribos francas, que era o Genobaldes, ele se rendeu ao imperador romano depois de um ataque frustrado que aconteceu em Trèveris. Trèveris é mais o nome atual dessa cidade, ela chamava-se Augusta de Trèveris. Inclusive na época do reinado de Constantino, ele utilizou essa cidade como uma base, construiu um palácio fortaleza para defender essa fronteira do Império Romano com o lado ali germânico. Então acabou sendo um ponto que durante a dinastia constantiniana foi muito utilizada, inclusive a capital do Império Romano foi transferida para lá. Bom, e aí falando no Constantino, no ano de 307, tivemos a tribo dos Brúcteros, que foi derrotada ali pelo próprio Constantino, que pegou esses líderes dos Brúcteros, e para dar essa lição aos francos, ele atirou esses líderes brúcteros às feras em uma arena que tinha lá em Trèveris. Bom, os romanos eles sempre capturavam os francos nessas campanhas e executavam eles. Mas depois eles resolveram usar os francos para outra utilidade. Então eles vão colocá-los na condição de laete. Laete era um termo romano que era usado para denotar as comunidades bárbaras. Em latim significa sorte ou feliz. Essa palavra, ela sendo traduzida para a língua germânica que os francos falavam, no caso a questão o germânico indo-europeu, ele mudaria o significado para servo ou colono semi-livre, que faz muito mais sentido essa condição. Isso significa que os romanos deixavam ali os francos viver dentro do território romano em troca de serviço militar. Isso parece muito com o que aconteceu no século IV, quando tribos inteiras francas foram sendo colonizadas pelos romanos, ou seja, foram sendo romanizadas e foram transformadas em foederates, ou seja, federados em português. Então eles tinham essa mesma condição de ficar vivendo ali em terras romanas, mas eles viviam sobre as suas próprias leis. E sempre que fosse requisitado, eles teriam que fornecer ali homens para o exército romano. Já aí os francos sálios, eles se estabeleceram na Gália Belga em 358, enquanto os ripuários se estabeleceram nas margens do rio Reno, próximo à cidade de Colônia. Então essas tribos que eram antigas inimigas de Roma agora passaram a ser aliadas. Então eles vão agora, ao invés de estar atacando a fronteira do Império Romano, eles estavam defendendo as fronteiras de Roma contra outras tribos bárbaras. Bom, só por uma questão de curiosidade, existia um povo que vivia na Gália, que eram chamados de Parises. E esses Parises, eles foram mencionados pelos romanos, e eles viviam às margens do rio Sena. Então,
depois disso no futuro eles vão fundar a cidade de Paris. Se vocês olharem o mapa da Gália, vocês podem encontrar os países em outras localidades também, mas acredita-se que esses povos é que fundaram ali a cidade de Paris, no caso esse povo, tanto que o nome Paris é uma referência a eles, né? Os parises. Bom, agora com relação ali aos romanos, essa relação que os romanos vão ter com os francos, ela vai ficar mais próxima entre os francos que vão ser os francos romanizados. Mas temos outros francos que não vão ali se ligar a Roma, vão continuar vivendo de forma livre e continuar atacando os romanos. Vou falar dessas duas diferentes aí partes dos francos, os que se aliaram aos romanos e os que continuaram contra. Bom, entre esses que se aliaram aos romanos, eles começaram a fazer parte da sociedade romana, dentro, claro, do exército romano, e vão começar a se destacar dentro do exército romano. E os melhores exemplos são o de Melobaldo, que chegou inclusive a ganhar a cidadania romana e se tornou um tribuno do exército. E ele serviu o exército comandado por um outro franco, e era o Silvano, que chegou ao posto de general do Império Romano. Imagine, um franco liderando, mas isso foi já na crise, né? Bom, então ele tentou usurpar o trono do imperador Constâncio II em 355. Essa usurpação ela foi breve, chegou a durar ali 28 dias, mas ele acabou sendo eliminado. O Melobaldo até que tentou ali impedir o Silvano, mas ele não conseguiu. Mas ele teve depois grandes campanhas lutando contra outros povos germânicos e foi ali condecorado pelo imperador Graciano. Bom, os francos mais bem-sucedidos em Roma foi o Argobasto. Lembro de ter falado sobre ele lá na saga romana, mas já faz muito tempo, ou não lembro muito dos detalhes. Mas ele conseguiu ascender ali dentro da hierarquia do exército romano, só que esse foi o que deu certo, né? Pelo menos o que conseguiu fazer o que o Silvano tentou e não conseguiu. Ele acaba se tornando mestre do exército do Império Romano do Ocidente, que era a patente mais importante dentro do exército romano. Então ele aqui supervisionava tudo lá no Império Romano, já que nessa época a gente estava com uma sequência de imperadores frouxos, né? Principalmente esse imperador em especial, né, que era o Valentiniano II, e quando ele faleceu em 392, o Argobasto ele vai colocar o imperador Fantoche, que era um romano, né, que era o Eugênio, que era um político ali, baixo clero dentro do Império Romano, era um senador, e acaba emplacando esse cara como imperador. Só que quem reinava ali de fato era o Argobasto, que estava governando ali, ou reinando o Império Romano Ocidental, até ele ser derrotado pelo exército do Império Romano do Oriente, e na época era reinado pelo Teodósio I. E aí em 394 foi que aconteceu essa derrota, que foi na Batalha do Rio Frígido. Tanto o Argobasto como o Eugênio eles foram capturados. O Eugênio, como romano, acabou sendo decapitado. Já o Argobasto, ele conseguiu fugir. Só que aí ele estava sendo perseguido, ficou sozinho e desesperado ele tirou a própria vida ali no modo romano, né? Cravando a espada em seu próprio abdômen. Bom, e como eu mencionei anteriormente, os francos romanizados eles não representavam todos os francos. Existiam os outros francos que não eram aliados dos romanos e eles permaneciam como inimigos de Roma. Entre eles, nós temos exemplos de dois líderes gauleses, que eram o Sunão e o Marcomero, que atacaram a Gália romana em 388. Bom, depois dessa rebelião de Argobasto, o exército romano do Ocidente ele vai ficar bastante enfraquecido, e aí foi a necessidade ali da ajuda de outros povos germânicos, que antes os romanos chamavam de bárbaros, mas precisava agora da ajuda deles. E claro, entre eles estavam os francos. Não só os francos, mas também tivemos ali a ajuda dos visigodos e também dos alanos, tanto que eles acabaram sendo ali recompensados indo morar lá na Espanha, né?
Bom, então foi necessária essa ajuda justamente pela grande ameaça de Átila o Uno, né, o flagelo de Deus, que resolveu atacar a Gália. Como esse território era onde estavam vivendo todos esses povos aí, tanto os francos como os visigodos e os alanos, então eles vão se unir aos romanos, que estavam sendo comandados pelo Flávio Aécio, que foi ali o último grande romano, o general romano que tentou salvar ali o império, e ele consegue derrotar o Átila com a ajuda do caso dos francos, dos visigodos e dos alanos lá na batalha do campo Catalúnios, né? Eu fico na cabeça com a batalha de Chalons, né? Que é mais uma forma de língua estrangeira para chamar aí essa batalha. E aí quando Flávio Aécio ele faleceu em 454, na verdade ele foi falecido, né, que é diferente, pelo imperador, né, o Valentiniano III. O controle que Roma tinha sobre a Gália foi sendo ali perdido. Então os gauleses começaram, no caso, a ser administrados pelos francos. Eles vão passar a dar ali o suporte que antes os romanos davam e não podiam mais dar, no caso de proteção e empregos. E aí vamos ter esse crescimento, principalmente ali dos francos sálios, e vão se solidificar o seu poder lá no nordeste da Gália. E eles na época eram governados pelo rei Quilderico I, primeiro rei da dinastia Merovingia. Já os sálios, né, eles começaram a unir esses pequenos reinos francos espalhados pela Gália. E aí quando Quilderico I faleceu em 481, o trono foi ocupado pelo filho dele, Clovis I. Foi justamente aquele que eu mencionei que se converteu ao cristianismo, o cristianismo lá de Niceia, né, que era o cristianismo católico. E aí ele consegue conquistar toda a Gália e unificar o povo franco sob um único governo. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na semana que vem com a segunda parte dessa história dos francos. E nós vamos ver, obviamente, as duas dinastias francas, a dos Merovingios e dos Carolíngios. Então a gente se vê na próxima semana. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.